Às vezes, boas ideias não vão para frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade e levando as boas ideias ao plenário. E agora, quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br/propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Olá, hoje dia 27 de julho é o Dia Nacional de Prevenção ao Câncer de Pescoço e Cabeça. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 30 mil novos casos desse tipo de câncer surgem no Brasil. Vamos conversar hoje com a médica oncologista, na verdade a oncologista clínica, doutora Carla Nakata. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Estamos ao vivo pelo Facebook também, avisando o pessoal do site aí. Muito obrigada pela sua presença, doutora Carla. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão pouco falado, divulgado, né? Infelizmente, o foco principal das políticas públicas fica ainda em torno de cabeça, a cabeça e pescoço acaba ficando um pouquinho restrito, em detrimento a câncer de mama, que é muito comum, e câncer de próstata. Bom, vamos já trazer então quais são as causas do câncer de cabeça e pescoço. O que as pesquisas mais recentes trazem? O câncer de cabeça e pescoço, ele é algo assim ainda que o que está relacionado mesmo é o tabagismo e o etilismo. Tabagismo e o etilismo? O álcool, bebida, né? alcoólica, né? Álcool, principalmente cachaça, né? A pinguinha é pior do que a cerveja, né? A quantidade de álcool que a gente tem na pinga, na cachaça, é muito maior. E o cigarro, né? Como todo mundo já fala, cigarro causa câncer? Causa. Quando você pensa assim, cigarro já lembra pulmão. Sim. Mas o cigarro está relacionado a outros cânceres, principalmente cabeça e pescoço, né? A fumaça, ela passa pelas vias aéreas, pela boca, nariz, garganta, e isso causa um processo aí de deterioração da célula, né? A regeneração celular já não é mais a mesma, há uma transformação e aí pode vir a desenvolver um câncer. Até a gente se surpreende um pouco por de falar em álcool provocar câncer de cabeça e pescoço, né? Porque na verdade o álcool ele é muito ligado a questões de problemas de fígado, né? Cirrose, às vezes, né, o excesso com outros problemas até, sei lá, cardiovasculares, mas o câncer, por que o álcool, principalmente a cachaça, ele pode trazer? O álcool, então imagina, quando você faz a ingestão do álcool, por exemplo, se alguém alguma vez experimentou uma dosezinha de pinga, ela desce queimando. Sim. Isso é uma agressão que está acontecendo, né? As nossas células, elas estão o tempo inteiro se regenerando, mas aí quando a gente tem a ingestão do álcool, isso causa uma agressão física mesmo. Por isso, nas regiões onde se passa o álcool, né? Boca, língua, garganta, esôfago, né? Que é onde vai levar o alimento até o estômago, e o câncer do estômago. Nossa, e na verdade, assim, para os especialistas na pinga, principalmente, né, tem que tomar virando, né? É algo como que, assim, quem é forte, um bom bebedor, tem que tomar de uma vez só. Dosezinha, né? Não tem jeito. Assim como o álcool, por exemplo, na região nossa, o nosso país é muito grande, existem os regionalismos, o pessoal do sul que tem o hábito de tomar chimarrão, o chimarrão também, a bebida quente, ela favorece o desenvolvimento de câncer nessa região. Nossa, surpreendente. Aqui pra gente, dependendo da cidade do estado, né, é um fator de risco também, porque é muito quente, eles bebem numa temperatura alta e isso causa uma agressão também. Uma coisa interessante é assim, não é quem bebe, eu vou ter. Mas a exposição diária, então o tempo que você fuma e o tempo que você bebe, se bebe todos os dias, se fuma um maço por dia ou 2 maços por dia, a quantidade e o tempo de exposição favorecem o desenvolvimento. Além de parte genética, por exemplo, tem às vezes senhores que bebem e fumam todos os dias há 10 anos e não tem nada. Outros 5 anos de exposição vem a ter. Aí entra a parte genética.
Então é uma combinação de fatores também, né? E assim, quando a gente tem também só o álcool tem um risco, só a bebida alcoólica existe um risco, mas quando a gente tem a associação dos dois, esse risco da pessoa vir a desenvolver é maior. E quais são os primeiros sintomas? Porque a gente sabe que existem alguns tipos de câncer que são silenciosos e aí quando aparecem já estão agravados, né? Quais são os sintomas do câncer de cabeça e pescoço? É algo assim simples, acho que todo mundo tem a opção de dar uma olhadinha e ficar um pouquinho suspeito. Então eu acho que o principal aqui que a gente tem que focar é uma lesão que apareceu na boca. Isso pode ser lábios, língua, na bochecha, ao redor, gengiva. Pode ser uma feridinha, como se fosse uma afta. Pode ser só uma lesão esbranquiçada, mudança de cor. Você notou ali, tem uma manchinha ali na gengiva que está estranho. Não resolveu em 2, 3 semanas? Opa, vamos ir para o médico. Né? O especialista ele pode dar uma olhada e a gente precisa, para fazer o diagnóstico de certeza, colher um pedacinho daquela lesão. O dentista, por exemplo, se você vai no dentista frequentemente, 2 vezes por ano, fazer uma rotina, dar uma olhadinha, o dentista ele é capaz de identificar uma lesão suspeita e encaminhar para nós, para a gente poder investigar melhor. Assim como, por exemplo, o câncer de mama, você consegue palpar um nódulo na mama e descobrir ali, ficar suspeito e ir atrás. Alguns cânceres de cabeça e pescoço, a gente começa com as ínguas, né? As famosas ínguazinhas que tem aqui nessa região. Pode surgir um carocinho. Esse caroço geralmente ele não dói, não fica inflamado. Isso é importante falar, né? Porque às vezes a pessoa acha o câncer dói, então não deve ser nada. E aí vai deixando passar o tempo, né? É muito comum pessoas mais de zona rural, que têm um acesso menor à área de saúde, à educação em si, vem às vezes com vários carocinhos no pescoço, enormes às vezes até, né? E aí assim, pela palpação ou até visualizando você consegue ver que está diferente. É um carocinho duro, geralmente ele não se move, não se movimenta, ele é mais fixo, que a gente fala, e de uma consistência bem, a gente fala endurecida, né? Bem durinha mesmo. E não vai ter dor, não vai ter nada de sinal vermelho, inchadão, aquela coisa de inflamado, infeccionado, né? Isso daí também pode ser uma suspeita. O tipo de câncer, às vezes, por exemplo, que esteja dentro do cérebro, né? Nas situações assim que às vezes surge um aneurisma e a pessoa descobre, enfim, são mais difíceis de diagnosticar? O câncer primário do cérebro, que a gente fala, né? Ele é raro, ele não é tão frequente, ele, de todos os cânceres que a gente tem, é menos de 1%. É difícil o diagnóstico, geralmente a gente descobre às vezes quando a lesão já tem 2, 3 centímetros. Por que isso? Depende da zona que ele acomete no nosso cérebro. Alguns vão ter sintomas de como se tivesse tido um derrame, um AVC. Então às vezes perde a fala, a boca fica torta, perde o movimento do braço, às vezes da perna. Alguns começam com um quadro de dor de cabeça. Uma dor de cabeça leve, que vem, você toma um remedinho, um analgésico e passa, isso aí a gente não se preocupa. O duro é aquela dor de cabeça que o paciente fala pra gente assim, é a pior dor que eu já senti na minha vida. Às vezes está associada com vômito, com turvação visual, a pessoa fica um pouco, perde a noção do espaço, não consegue dar os passos certinhos, né? E isso também fala mais a favor. Geralmente esse paciente que tem a dor de cabeça tão intensa, ele vai para o médico. Sim, aí já se investiga, né? Quais são os tratamentos hoje realizados para os casos de câncer de cabeça e pescoço? Quando a gente fala cabeça e pescoço, envolve muitas áreas, né? É uma região que pega, então, o cérebro a gente acaba não entrando, apesar de falar cabeça, né? Acaba não entrando nessa estatística de cabeça e pescoço. A gente fica mais mesmo com a parte de lábios, dentro da boca, qualquer região, gengiva, língua, as amígdalas, pode vir a ter. A região lá atrás, a gente fala hipofaringe, a faringe, a laringe, que são as cordas vocais.
e o comecinho ali do esôfago. Então, é uma região grande, mas é um tumor que a gente tem 3 modalidades terapêuticas aqui. A gente pode usar as 3, como pode usar só uma. Vai depender do caso, da gravidade. É importante falar que às vezes até em casos um pouquinho mais avançados, é um câncer que tem cura. Então, para a gente tirar o estigma de que a palavra câncer está relacionada à morte, aqui não, aqui é diferente. Porque ele é um tumor que ele responde muito a uma terapia que a gente chama radioterapia. A radioterapia, ela utiliza ondas eletromagnéticas, né? É como se fosse tirar um raio-x, para ficar um pouco mais simples assim. Não é da mesma forma, o aparelho é totalmente diferente, mas ele responde muito a essas ondas e essa célula ela morre com esse tratamento. Então a gente pode fazer só a cirurgia, o cirurgião ir lá, dependendo da região ele resseca o tumor. Alguns casos tem necessidade de complementar a cirurgia com a radioterapia e a quimioterapia também. Só para desmistificar um pouco, a quimioterapia são medicações, ela pode ser oral, existem em forma de comprimido, no caso aqui ainda não. Na veia mesmo, pega como se fosse tomar um sorinho, né? Acho que isso é feito num hospital. Não precisa ser necessariamente no hospital, na clínica mesmo, né? Pode ser feito em centros especializados, com enfermagem treinada, porque as medicações são diferentes, mas o acesso é como se fosse tomar um soro mesmo, né? Uma das coisas do tratamento que às vezes as pessoas têm muito medo são os efeitos colaterais, né? Os sintomas aí que são gerados por essa quimio, essa radioterapia. Todo tratamento, necessariamente, a pessoa, por exemplo, vai perder o cabelo? Como é que são essa questão dos efeitos colaterais? Doutor? Essa é uma pergunta boa. O medo de todo mundo é ficar careca, né? Isso. Aqui não. O tratamento que a gente tem, o paciente ele não perde o cabelo. O que ele mais pode ter são enjoos, chegar a ter vômito. Atualmente, existe no mercado várias linhas de tratamento para ajudar na toxicidade da quimioterapia, por exemplo. Então, antigamente não existiam remédios para cortar o vômito igual existe hoje. Então, o paciente tende a não passar mais mal igual às vezes filme mostra muito, né? Isso. O paciente vomitando muito, pelo contrário, os pacientes eles fazem o tratamento, por exemplo, a gente geralmente associa a quimioterapia junto com a radioterapia. Só a radioterapia ela pode dar um pouquinho de enjoo, mas é controlada com medicação. Ele chega a passar, se ele passa mal, geralmente é nos 3 primeiros dias, no máximo 5 por ali, e o restante dos dias ele tem uma vida normal. Pode fazer atividade física, a alimentação, não tem nenhum alimento assim que contraindica, que não pode comer, porque a maioria eles falam assim, mas eu não posso comer peixe? Não, pode comer, né? Não tem nenhum alimento em si que tenha que ser retirado do dia a dia. E a radioterapia ela tem um efeito um pouquinho diferente, a toxicidade dela é diferente. A gente fala que a toxicidade da radioterapia é mais tardia, então não acontece enquanto está fazendo o tratamento. A radioterapia, elas são sessões diárias, geralmente aí dependendo do paciente, do caso, dura em média 6 semanas, é feita de segunda a sexta, e a toxicidade que ela tem vai aparecer depois, às vezes 2, 3 meses depois. A gente tem aparelhos mais recentes, mais novos, que ele consegue fazer uma dose maior bem em cima do tumor, então bem localizada, e com isso não pega tanto tecido ao redor que está normal, tecido saudável, e com isso diminui a toxicidade. E qual que é a toxicidade, né? Então, como é numa região aqui onde a gente tem, por exemplo, língua, a gente tem a parte das papilas gustativas. Então, às vezes o paciente refere que tem uma perda da sensibilidade de alguns sabores, principalmente o doce, né? Então, assim, às vezes a comida ela perde o sabor, né? O sal eles acostumam não ter uma aceitação tão boa, né? Comida muito salgada, e pode também ter um pouco o que a gente fala de diminuição da saliva, fica com a sensação de ter a boca seca, né? Então fica o tempo inteiro bebendo um pouquinho de água. Vamos falar assim, a gente sabe que as pessoas às vezes
tem medo de procurar um médico, né, como a gente comentou aqui, às vezes acham que não estão sentindo nada. Uma experiência que eu tive, que eu testemunhei, na verdade, 2 situações que eu vi de câncer de cabeça e pescoço, quando eu era adolescente, né, naquela fase de escolher o que vai ser, né, o que vai fazer, de faculdade, etc. Né, meus pais, os 2 são médicos, então, claro que eles estavam tentando fazer com que eu fosse, né, para medicina, né, eu acabei parando em comunicação, mas tudo bem. Mas eu me lembro que a minha mãe me levou, acho que eu tinha uns 16 anos, para conhecer uma situação de uma senhora. A enfermeira ia na casa dela, isso lá em Várzea Grande, para fazer o curativo, né? Ela teve câncer aqui na região do nariz e tal, e essa parte toda, ela não existia, né? Ela estava toda... Me desculpem, não quero chocar ninguém, mas assim, não havia, era um buraco nessa região do rosto, né? Para evitar chegar nesse tipo de situação, porque eu também conheci um outro caso depois, já como jornalista, tal, que a pessoa teve que operar, teve que retirar a mandíbula, a língua, teve que fazer uma cirurgia muito incisiva, né? Acho que é importante a gente falar, doutora, o que é preciso para prevenir, para evitar, por exemplo, que o câncer chegue numa situação que tenha que fazer uma cirurgia tão incisiva, que tenha reflexos tão graves e até chocantes como esses. Que acaba mudando, né, a fisionomia. Sim. E é uma região que a gente fica exposto, onde você está passando na rua, todo mundo vai olhar, existe ainda, mas o que aconteceu, a curiosidade, né? Sim. Então, em alguns casos, se a gente começou uma feridinha, já vai procurar, não sarou, né, 2, 3 semanas, é um tempo que a gente considera aí 2 semanas, para uma feridinha cicatrizar. Se o paciente não tiver diabetes, que atrapalha aí a cicatrização, para desaparecer. Não melhorou, já estou com uma lesão que tem 1 mês e não cicatriza. E ela está aumentando de tamanho. Vamos correr atrás. E que tipo de médico a pessoa tem que procurar? Porque às vezes ela está aqui na pele e a gente fala, deve ser um dermatologista, né? Já vai direto num especialista de câncer. Qual é a orientação que a senhora passa nesse sentido? Ele pode procurar nós, oncologistas, a gente tem 2 áreas, né? A clínica e o cirurgião. O cirurgião ajuda a gente a fazer a biópsia dessas lesões. O otorrino, que é o médico dessa região, ele pega ouvido, nariz e garganta. A gente fala otorrinolaringologista, né? É um nome, quase um xingamento. Mas resumindo, ele pega ouvidos, às vezes é mais por causa de labirintite, alguma coisa assim, otites, mas nariz e garganta. Então, o otorrino também é capaz, ele não é médico de câncer, mas ele pode ser procurado como uma forma inicial. Um cirurgião geral também, né? Ou um clínico mesmo. O clínico, ele consegue dar uma olhada, ele não vai conseguir fazer o procedimento da biópsia, mas às vezes ele pode já identificar, colher alguns exames de sangue para descartar de ser infecção, olhar tudo certinho e correr atrás disso. Bom, para a gente encerrar, que orientação a senhora daria para as pessoas que estão vivendo, às vezes, nessa situação, são fumantes, bebem muito, né? Que tipo de conselho a senhora poderia dar para a prevenção desse tipo de câncer? Uma coisa que a gente só não comentou aqui, o câncer de cabeça e pescoço, ele está relacionado com o vírus do HPV também. Então, pacientes que não bebem e não fumem, podem vir a desenvolver um câncer dessa região. Então, tem que ficar todo mundo atento. Hoje, o Ministério da Saúde, ele liberou a vacina contra o vírus do HPV. Então, homens e mulheres são vacinados. É uma faixa etária que a gente tem aí de as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14. Porque esse vírus, ele é transmitido pela relação sexual. Então, a gente tem que pegar numa fase onde essas crianças ainda não começaram a vida sexual ativa. Né? Mas um adulto pode vacinar? Ela é eficiente? Porque uma vez eu tem alguns trabalhos que falam sobre a vacinação de idade até 25, 29 anos, mas não sabe se é o certo, porque a maioria de nós já vai ter tido contato com o vírus do HPV, né? Nessa faixa etária aí. Então, hoje, a recomendação para a prevenção desse tipo de câncer são hábitos de vida, né?
A boa e velha fórmula de exercício, atividade física e alimentação saudável. E parar. E é muito sério isso, né? Parar com a bebida alcoólica diária, né? E o tabagismo. O hábito de fumar. Esses dois são muito importantes. O pessoal mais jovem, vacinar, né? Vai prevenir tanto o câncer dessa região, como as meninas de colo de útero. E os meninos também, às vezes, ficam aí, mas tem pênis, vulva, é que a incidência é menor, mas também tem a prevenção desse tipo de câncer. Está ótimo. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Acho que foi uma entrevista muito esclarecedora. A gente espera aí que as pessoas venham assistir, né? A gente tem aqui um público, 7, 8 pessoas assistindo ao vivo, mas isso fica aí disponível nas redes sociais e a gente espera que isso ajude a esclarecer para muitas pessoas, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, bom dia a todos. Nós conversamos hoje com a doutora Carla Nakata. Ela é oncologista clínica, ela é médica que atua na Oncomed, no tratamento de pacientes com câncer, e falamos hoje sobre o Dia Nacional de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço. É um dia, hoje, 27 de julho, né? Então acho importante que você que assistiu, ou você que está conosco aí ao vivo, que você também ajude a compartilhar essa entrevista. Foi muito esclarecedora. A doutora Carla é uma simpatia, né, de pessoa, trouxe aqui com uma linguagem bastante simples e objetiva sobre esse tipo de câncer que acomete aí 30 mil novos casos, gente, desse tipo de câncer por ano no Brasil. Então fica essa dica para você, compartilhe, mande para suas redes sociais, mande para os seus grupos do WhatsApp, é só você acessar o site RD News, tem também no YouTube, a gente vai colocar daqui a pouquinho no site no YouTube e aqui no Facebook. Você que nos acompanhou, muito obrigada, a gente se vê na próxima. Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece.